Hoje eu te trago um vídeo aqui rápido, direto ao ponto, se você é investidor em fundos imobiliários, principalmente se você está começando a investir. Esse fundo é um fundo base 10, principalmente para quem está começando a investir e gosta desses fundos base 10, porque eles são fáceis de você aportar. Com um valor baixo aí você consegue aportar e comprar várias cotas, inclusive esse fundo aqui ele custa menos de R$9, é um fundo bom para quem está começando, principalmente porque ele já te garante uma boa diversificação de fundos. Ele é um fundo de fundos, ou seja, ele é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, garantindo uma boa diversificação. Tem um gestor que faz isso, ele é um profissional que faz isso, então você não precisa ser um profissional, não precisa nem entender direito ainda de fundos imobiliários. Investindo nesse fundo imobiliário, você já consegue garantir uma boa rentabilidade e aqueles dividendos todos os meses pingando nessa conta, isentos de imposto de renda. E é claro que com o tempo vai passando e você vai aprendendo, vai acompanhando cada vez mais aqui os vídeos aqui no canal, vai aprendendo a selecionar melhor os seus fundos e aí você vai colocando outros fundos imobiliários na carteira. Mas para começar, se você estiver iniciando hoje, tá aqui um bom fundo para que você analise, porque ele já tem inclusive mais de 14 anos de bolsa de valores, é um fundo já antigo aí, da data do MXRF11, o famosinho da bolsa. Então vamos lá que esse vídeo vai ser um vídeo mais direto ao ponto. Eu vou dividir ele em duas partes rápidas. Uma eu vou analisar ele aqui ponto a ponto para você, inclusive muito difícil de você encontrar um conteúdo como esse que eu vou te passar agora. Normalmente isso é conteúdo de curso pago, eu vou te passar gratuitamente. Eu vou analisar junto contigo aqui hoje o RI desse fundo imobiliário, nós vamos ver ponto a ponto ali importante e você inclusive já vai aprender como que você pode fazer a sua análise dos seus fundos aqui nesse canal. Por isso já se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e deixa o like aí na confiança. E a segunda etapa nós vamos fazer uma simulação aqui que eu quero te mostrar quanto que renderia investir R$100, ou seja, mais ou menos 10 cotas dele todos os meses ao longo de 10, ao longo de 20, ao longo de 30 anos. Então pega um papel e uma caneta aí para você anotar os pontos mais importantes que você deve analisar nos fundos. Inclusive já vou começar agora te ensinando coisas valiosíssimas. Começando aqui pelo site do Google, quero colocar aqui BCFF11. Esse aqui é o ticker, é o código desse fundo imobiliário que nós vamos analisar. Eu vou jogar aqui porque eu quero te mostrar uma coisa. Além de colocar o ticker dele, eu vou escrever aqui, dar espaço e vou escrever RI, que é o site de RI dele, o site de relacionamento com o investidor. Dou um enter e clico no primeiro site que aparecer aqui. Aqui dentro do site de RI do BCFF11, aqui a gente já tem algumas informações, mas o que eu quero é isso aqui, ó. Aqui embaixo, relatório gerencial. Clico aqui em relatório gerencial. O relatório gerencial é onde o gestor ele explica para o cotista o que ele está fazendo, o que ele pretende fazer daqui para frente, como que o fundo ele está performando. E aqui eu posso vir para baixo, central de downloads, nos primeiros aqui, ó, relatório gerencial, eu tenho os últimos relatórios gerenciais. A gente pode ver que o último relatório gerencial emitido foi no dia 31/3/2024. Eu posso clicar aqui e já baixar. Mas antes eu quero te mostrar uma outra forma, uma forma simples e fácil também, que você consegue fazer o download, inclusive de vários outros documentos do fundo e não apenas do relatório gerencial. Você vem aqui nesse site Fundamentos, você vai escrever aqui BCFF11, vai pesquisar por ele, você vai rolar lá para baixo, pesquisar documentos. Aqui em pesquisar documentos temos todos os últimos documentos desse fundo, inclusive você pode ver que o último documento foi um informe mensal entregue no dia 15/5. Hoje eu estou gravando aqui, hoje é dia 21/5, então a gente já pode ver aqui que realmente esse site nos traz documentos muito atualizados. A gente vai abrir esse último aqui, que é aquele mesmo que eu abriria lá pelo site de RI, mas aqui eu acredito que seja um meio mais facilitado para você fazer suas pesquisas. Vou clicar aqui para fazer download e aqui nós chegamos no nosso relatório gerencial de março de 2024. Vou rolar para baixo e a gente vai ver rapidamente alguns pontos juntos. Primeiro que eu comecei falando que esse fundo ele iniciou as suas atividades na Bolsa de Valores em janeiro de 2010, por isso ele está há mais de 14 anos em Bolsa de Valores, gerido pela BTG Pactual, uma das melhores gestoras que temos hoje na Bolsa de Valores. Sempre interessante que você analise aqui o seu objetivo de fundo. O fundo BTG ele tem como objetivo principal a aquisição de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários, famosos FIIs, bem como certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, letras hipotecárias e letras de créditos imobiliários. Então veja aqui que preferencialmente ele vai sempre investir em fundos imobiliários, porém ele pode também fazer seus investimentos em outros títulos que sejam títulos de renda fixa, investimentos de papel, e os seus pagamentos de proventos eles ocorrem geralmente
geralmente aqui, ó, no dia 12 mais ou menos de cada mês, e a data básica, a data com, no dia 5/4/2024 foi a sua última data base. Então a gente já vê que esse fundo normalmente ele tem a data com no começo de cada mês. E o último rendimento pago foi de 77 centavos por cota. Separei algumas informações importantes. O retorno desse fundo imobiliário aqui nos últimos 12 meses foi de 31,4%, isso já reinvestindo os dividendos, enquanto o IFIX, que seria o índice dos fundos imobiliários, rendeu menos, ele rendeu 23,2%. Esse fundo, BCFF11, tem 16 certificados de recebíveis imobiliários, então aqui já fica demonstrado na prática que ele realmente investe, ele tem hoje dívidas atreladas ao setor imobiliário, e 76 outros fundos imobiliários, um bom fundo imobiliário bastante diversificado. Aqui você pode ler a mensagem ao investidor, e aqui chegamos num ponto sensível aos investidores, isso porque muita gente fala que não vale a pena você investir em fundos imobiliários que sejam fundos de fundos, porque os fundos de fundos, eles investem em outros fundos imobiliários, então eles têm a taxa dele, mais a taxa de outros fundos imobiliários. Mas a gente já vai ver aqui na prática um detalhe muito importante que muita gente deixa de analisar, então eu quero analisar junto contigo e explicar por que vale a pena você investir num fundo de fundos. E dessa forma eu tenho certeza que eu estou me colocando contra praticamente todo o mercado. Muita gente não fala isso, eu não sei se é porque não sabe ou de repente porque não quer realmente passar a informação como deve ser passada. Mas então a gente volta aqui para a tela, eu quero te mostrar no BCFF11, no site do Status Invest, a gente vem aqui para baixo, ó. Hoje ele está cotado, a gente pode ver, em R$ 8,86, é o valor de cotação atual, e o seu PVP aqui, ó, o valor patrimonial por cota é de R$ 9,62, portanto hoje você compra ele mais barato do que ele realmente valeria de acordo com os seus patrimônios. Inclusive o seu PVP ele está em 0,92, mostrando que hoje ele tem mais ou menos 8% de desconto com relação ao seu valor de patrimônio. Então aqui já fica o primeiro ponto positivo. Aí a gente volta lá para o nosso relatório gerencial e a gente vai ver algo mais interessante ainda. Hoje esse fundo aqui nos fala que no fechamento de março o BCFF11 negociava com 6,3% de desconto patrimonial. Se considerarmos o duplo desconto, e esse duplo desconto que é o que muita gente desconsidera, ou seja, o valor patrimonial dos fundos imobiliários investidos pelo fundo, esse desconto chega a 12,7%. E é esse desconto aqui, ó, investindo no fundo imobiliário aqui, no BCFF11, você consegue comprar outros fundos imobiliários com desconto, isso porque esse fundo ele tem as suas investidas em outros fundos pagando mais barato. E aqui você pode ver que indiretamente você tem aqui esse desconto de 12,7%. Então aqui a gente já vê dois pontos importantes. Você investindo no BCFF11, não só no BCFF11, mas em todos os fundos de fundos, você tem esse duplo desconto que eu falei, o desconto que esse fundo ele tem em outros fundos, mais o desconto de PVP, porque sempre que você for investir em um fundo de fundos, busque sempre um fundo que esteja com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, que assim você estará também tendo mais um desconto, e assim você vai conseguir abater aquela taxa de administração que eles chamam de dupla taxa. Aí aqui eu separei alguns pontos importantes. As suas investidas aqui, ó, o seu portfólio hoje está dividido da seguinte forma: 47% em fundos de certificados de recebíveis imobiliários e também os próprios certificados de recebíveis, investindo diretamente neles, 22% em lajes corporativas, 11% em contratos atípicos e depois uma diversificação ali, 11% em outros, 6% em shoppings e 3% em caixa. Ele nos fala aqui, ó, que as suas novas alocações elas foram realizadas em ativos high grade, indexados ao IPCA e fundos imobiliários com maior indexação à inflação. Então aqui ele está nos falando que basicamente ele não está fazendo investidas em fundos que sejam mais arriscados, ativos que seriam high yield. Ele está buscando os high grade, que são fundos que pagam bons dividendos, e aliado a esses bons dividendos ele tem uma certa segurança, não são fundos muito expostos a risco. Alinhado aqui com a tese macro, os ativos IPCA+ devem trazer boas oportunidades com o fechamento da curva de juros real, especialmente ativos de duration longa. E aqui na parte de lajes corporativa eles nos falam que apesar dos possíveis impactos da Covid nos escritórios, esses ativos eles possuem mais qualidade e com uma excelente localização. E quem investe em fundos imobiliários de lajes corporativas sabe do que eu estou falando, sabe do que esse relatório está falando, que os fundos de lajes eles realmente foram muito impactados aí com a Covid, muito impactados pós-pandemia,
pandemia. Até hoje eles ainda não conseguiram se reerguer como deveriam, mas esse fundo está fazendo seus investimentos nesses fundos que tenham bons imóveis, que são imóveis que realmente tendem a se valorizar, e assim ele pode realizar um ganho, até mesmo um ganho de capital, fazendo a venda desses fundos com valorização, simplesmente por esses fundos terem bons imóveis de excelente qualidade. E depois, contratos atípicos, eles nos falam que são alocações de recursos em portfólios com boa localização e contratos com baixo risco de crédito, além de multas maiores. Os contratos atípicos são aqueles contratos que têm duração mais prolongada, geralmente aí 10 anos, às vezes até 15 anos, então são contratos muito mais duradouros, garantem uma rentabilidade para o fundo imobiliário por um período mais prolongado, e também o fato da multa ser muito maior caso o inquilino não pague, ou caso ele queira rescindir o seu contrato antecipadamente. E aqui nos falaram que o caixa aumentou em 1% em relação ao mês anterior. Depois eu separei aqui mais algumas informações que ele nos fala que o resultado desse mês, de mês de março, foi de 9 centavos por cota, um aumento em 16% em relação ao resultado médio gerado pelo BCFF em 2024. Nesse mês observamos uma maior rentabilidade dos fundos de CRI devido ao aumento pontual da inflação em fevereiro. E destaque também para esse mês foi o ganho de capital, que eu acabei de falar para você o que é ganho de capital, com a venda de posições no mercado secundário, em especial a posição do BTLG 11, quando o fundo ele atingiu um valor de mercado superior a R$ 107 por cota. E é justamente essa estratégia aí, o gestor ele acaba fazendo. Ele compra um fundo imobiliário que ele considera barato, ele compra um fundo imobiliário num bom momento, ele espera ele valorizar, ele vende realizando um lucro, e esse lucro vem de volta para o cotista. E aqui nós temos a diversificação de portfólio, onde ele separa os 20 primeiros fundos imobiliários da carteira. O primeiro você pode ver que inclusive é o BTCI 11, um bom fundo imobiliário. Tem Canip 11, ainda ficou um pouco de BTLG 11 na carteira. Enfim, tem bons fundos aqui, além de vários outros. A gente viu que ele tem 76 fundos imobiliários e 86% da carteira está em fundos imobiliários, 3% em renda fixa e 11% em certificados recebíveis imobiliários. Aqui a gente vê o histórico de proventos, de distribuição de proventos do BCFF11. A gente vê que sempre vem na casa de 7 centavos por cota. Em março ele subiu um pouquinho e em abril ele estava pagando quase 8 centavos por cota. Agora eu quero ver junto com você a nossa simulação de investimento. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que você tenha R$100 lá para começar, você vai fazendo investimento também de R$100 todos os meses, uma taxa de juros. Essa taxa de juros aqui a gente precisa ir lá no site do Status Invest, a gente vai pegar aqui não esse dividend yield, porque esse dividend yield é passado. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver o seu último pagamento foi de 0,77%. Então a gente vai abrir a calculadora aqui juntos, vai colocar 0,77 e fazer vezes 12 meses, para fazer como se fosse um projetivo. Então a gente vai chegar no yield de 9,24%. De volta lá para o site do Investidor 10, vai colocar um rendimento de 9,24% ao ano e um período de 10 anos. Vamos simular e aqui está o resultado. Investido R$100 todos os meses, você vai ter um valor investido e tirado do seu bolso ao longo de 10 meses de R$12.100. Você vai recebendo uns juros, que seriam os dividendos, de R$7.352 e um valor total aí, somando os dois, de quase R$20.000 aí. Esse valor aqui, você pode ver que ainda é composto majoritariamente por valor que saiu do seu bolso, porque não tivemos ainda muito tempo. Vamos ver que os juros compostos eles vão rendendo mesmo com o tempo. Quando você dá mais tempo a ele, mais ele vai te pagando, mais ele vai te remunerando na forma de juros compostos. E aqui a gente volta e sobe para 20 anos, então dobramos para 20 anos. Você pode ver que em 20 anos você vai ter tirado do seu bolso R$24.100, vai ter recebido já de juros R$42.000 e assim vai chegar no valor total aqui de R$66.284. E aqui que o tempo passou, a gente já pode ver como você deu mais tempo ao tempo, você recebeu mais de juros, mais de proventos do que o seu próprio investimento. E você pode ver aqui embaixo ó, que se você tiver investido ao longo de 20 anos R$100 por mês, inclusive você pode investir muito mais, porque com o tempo eu tenho certeza que você vai fazer renda extra, vai conseguir aumentar sua rentabilidade em renda ativa e assim você pode aportar cada vez mais. Mas veja que se você tivesse investido isso aí todo mês, você já vai garantir uma rentabilidade de proventos todos os meses de R$485.
E agora colocando aqui 30 anos, a gente vai ver que você investiu em 30 anos R$ 36.100, recebeu de juros R$ 143.000, já vai ter um patrimônio de quase 180 mil. E esse valor já vai te render todos os meses quase um salário mínimo hoje de R$ 1.317,26. E é claro que você pode ter aumentado aí seus aportes. Se você subir aqui, por exemplo, para R$ 200 por mês, vamos ver aqui, ó, que você vai ter um total lá de R$ 359 mil, e esses R$ 359 mil futuramente vão te render em torno de R$ 2.600. Me fala aqui nos comentários se receber esse valor todos os meses aí na forma de proventos isentos de imposto de renda te ajudaria em alguma coisa ou não. Agora eu quero te pedir novamente, deixa o like no vídeo. Esse vídeo eu trago gratuitamente para você, uma retribuição que não te custa nada. Clique aí em curtir, se inscreve para não perder os vídeos novos, e eu ainda tenho uma chamada para te fazer. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar um primeiro link, clica nesse primeiro link, e nesse link você vai ser direcionado ao nosso grupo VIP lá do WhatsApp. É um grupo onde a gente não posta nada ainda porque é a lista de espera. Quando a gente for reabrir a comunidade RD, você vai saber tudo antecipadamente se você estiver lá dentro desse grupo. Então clica aí, não perde tempo. Hoje a comunidade RD está fechada. A última turma, quem entrou com quase 40% de desconto. Logo abriremos novamente. Dentro da comunidade você tem mentoria, tem um WhatsApp, todos os dias eu participo lá no WhatsApp junto contigo. Tem curso de investimento, tem várias planilhas de investimento, tem um monte de coisas que eu tenho certeza que vai te valer demais, vai te ajudar muito nos seus investimentos e na sua trajetória de investidor. Então não perde tempo, clica aí e espera lá na lista de espera. Meu nome é Carlos Ramos, desejo uma ótima semana para você. Me acompanha também aqui, ó, no meu Instagram, e agora fica com esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar aí nessa jornada.